Continuando nossa videoaula aí, né, vamos só voltar às configurações do DBGrid, né, porque a gente precisa tirar o editing. A gente tinha colocado só para fazer teste e ver a diferença, né. Então tira o editing, reabilita o rule select, para não ter aquela questão de alteração do registro de forma acidental, né. E vamos dar início à programação do nosso formulário, tá? O que acontece, tá, pessoal? Um erro muito comum dos programadores em Delphi iniciantes é deixar todas as tabelas que eles criaram lá no datamódulo ativas, tá? Isso daí é um erro muito grande, um erro muito sério, tá? Por quê? Eu já expliquei para vocês que quando a gente ativa a tabela, quando a gente abre a tabela, ele vai até o servidor MySQL, faz uma consulta do tipo select asterisco from nome da tabela, né? E tudo aquilo que ele encontrar, todas as colunas, todos os campos, todos os registros, ele vai fazer uma cópia desses dados na memória do computador que está rodando o programa, né? Então ele vai no servidor e faz a cópia local na máquina que está rodando o programa. Isso é um erro gravíssimo, porque quando você faz essa cópia, né, se a tabela for muito grande, você vai ter um consumo de memória muito alto, deixando a máquina lenta, deixando o nosso programa pesado, tá? Outro erro de fazer isso daí é porque os programas feitos para trabalhar com banco de dados são programas feitos para trabalhar com rede de computadores, né? Então a ideia é que o programa não vai se conectar ao banco de dados, não vai ser uma máquina só rodando o nosso programa. Pode ser 10 máquinas da empresa rodando o mesmo programa, se conectando à mesma base de dados, acessando as mesmas tabelas para ler as mesmas informações, né? Usuários diferentes fazendo esses acessos simultâneos aí, né? Quando eu trabalho com usuários diferentes, tendo acessos simultâneos às mesmas coisas, eu tenho que tomar cuidado para que todos vejam a mesma coisa, né? Tenham acesso à mesma informação. Quando o usuário A altera a informação, o usuário B consiga ver essa informação alterada, tá? Se eu trabalho com cópias de memória, a gente começa a ter esse pequeno probleminha aí de como que eu vou garantir o sincronismo das informações. Como que eu vou garantir que todos tenham acesso aos mesmos dados, né, de forma sincronizada, tá certo? Então, por isso que a gente não pode deixar as tabelas ativadas direto, tá? Então, desativa a tabela. Garanta que todas as tabelas estejam desativadas, né? Para que não haja esse consumo de memória, nem essa cópia dos dados na memória. Ao invés de a gente fazer a programação no cliente lista, a gente vai fazer a programação no modelo lista, justamente para evitar de ter que fazer a programação em todo o formulário filho, né? Então seleciona o modelo lista, seleciona o formulário em si, né? Garanta que o formulário esteja selecionado, vai na lista de eventos e procura pelo evento onShow. Vai estar lá no final da lista, né? Evento onShow. Cria o evento onShow dando um clique duplo, né? Na frente do nome onShow aí, ó. Olha lá, verifique se está no lugar certo, né? TFRM modelo lista, form show, tá? Qual que é o lance desse evento onShow, né? O evento onShow vai ser disparado, ele vai ser chamado quando o formulário ficar visível, quando o formulário ser carregado, né? Então toda vez que o formulário ficar visível, ele vai disparar o evento onShow. Toda vez que o formulário ficar visível, antes do usuário poder mexer com o formulário, a gente vai ter que abrir a tabela, a gente vai ter que ativar a tabela, né? Para garantir de que a pessoa possa ver os dados no DBGrid, tá? Como que a gente vai fazer isso? Se eu estou no cliente lista, eu sei que eu vou ter que abrir a tabela ZTB cliente. Se eu tiver no meu funcionário lista, que a gente nem criou ainda, vai criar daqui a pouco, né? Eu sei que eu vou ter que abrir a tabela ZTB funcionário e assim por diante, tá? Mas como eu estou no meu formulário de modelo, não tem como eu prever qual tabela eu vou ter que abrir, né? A gente começa a ter esse pequeno problema. Qual tabela eu vou ter que abrir agora, né? Não se desesperem, porque não precisa disso, né? A gente tem aquele componente intermediário que faz a ligação. A gente tem o nosso data source, que é chamado aqui de DS, né? A gente colocou o nome de DS.
E vocês sabem que quem o datasource carrega os dados vai ser a propriedade dataset. É o que a gente configurou no formulário de cliente do datasource dele. Olha lá, ó. Dataset pegando o ZTB cliente que está no DM cantina. Tá? Então como é que fica a nossa programação? Olha que simples, né? De volta ao evento, form show, ds, para pegar o nosso datasource, ponto. Dataset, que é a propriedade do datasource, que aponta para a tabela que ele vai buscar os dados, né? Se for a tabela de cliente, se for o nosso formulário de cliente, vai ser o ZTB cliente. Se for o formulário funcionário, vai ser o nosso ZTB funcionário, né? Então, dataset, assim a gente não precisa saber o nome da tabela, né? A gente não precisa conhecer qual tabela será aberta. Ponto. Para ativar, eu posso fazer o active igual a true, né? Então, ativando a tabela. Ou então eu uso um método, né? Ao invés de trabalhar com a propriedade do componente, eu uso o método open, abrir, né? Esse cara vai ser responsável, então essa linha de código já vai ser o responsável por ativar a tabela, fazer o active igual a true, sempre que o formulário ficar visível, né? A gente precisa lembrar de fazer o inverso. Quando o formulário for fechado, a gente fecha a tabela, a gente desativa a tabela para liberar a memória, né? Para liberar, apagar aquela cópia de memória dos dados. Então lá no close, que a gente já tinha programado antes, né? Fazendo o action CA igual CA free, né? E o self new, a gente desativa também a tabela. A gente pode fazer antes de liberar o formulário, tá? A gente faz aqui o nosso ds.dataset.close, certo? Então a gente não precisa nem saber qual é o nome da tabela que a gente está trabalhando, porque a gente tem a propriedade dataset dentro do datasource, certo? Mesmo com a tabela estando desconectada, a tabela estando desativada, né? É como se tivesse ativado, porque eu mando mostrar o formulário, olha lá, ó, e ele ativa a tabela para mim automaticamente. Eu fecho o formulário e ele desativa a tabela automaticamente, liberando a memória, né? Simples assim, tá, pessoal? Simples assim. Fazendo isso no modelo lista, já passa a valer para o cliente lista e para todos os demais formulários que vão herdar no modelo lista, né? Olha só a vantagem que a gente tem. Ao invés de ter que programar 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, programamos uma vez só e os demais reaproveitam isso, né? Então a parte de ativar a tabela automaticamente ao abrir o formulário está pronto, e desativar também está pronto. Programando os nossos botões aqui, né? Fazendo a parte básica da programação dos botões. O nosso fechar gera o evento onClick do fechar, né? Verifica se vocês estão no lugar certo, sempre verifiquem se vocês estão escrevendo o código no lugar certo, né? O nosso fechar vai ter que fechar o formulário, né? Como não tem como eu saber qual vai ser o nome do formulário, porque a gente vai trabalhar com formulários filhos, a gente vai usar aquela questão da variável self, que vocês já sabem que vai representar a própria classe, né? A própria instância do formulário atual. Então, self.close, para poder fechar o formulário, né? De volta aqui na parte de design, o nosso adicionar, né? Qual que vai ser a ideia do adicionar? Quando eu clicar em adicionar, ele vai ter que colocar a tabela que a gente está usando em modo de inserção. Ele vai ter que gerar um novo registro vazio nessa tabela, né? Vai ter que criar uma nova linha vazia nessa tabela para que o usuário possa preencher os dados nessa linha, tá? E também vai ter que mostrar o segundo formulário que a gente ainda não criou, que vai permitir o usuário preencher esses dados, vai permitir que o usuário digite os dados lá, né? E salve depois, tá? Então, a questão de chamar o formulário não tem como a gente fazer no modelo, porque cada formulário filho vai ter que chamar um outro formulário diferente, tá? Mas a questão de colocar a tabela em modo de inserção, gerar ali em branco, gerar o registro em branco para que a pessoa possa digitar, a gente pode fazer, né?
Como que a gente vai fazer isso? Através do data source de novo, né? Da mesma forma que a gente abriu e fechou a tabela, a gente pode colocar em modo de edição, né? Então ds para pegar o data source, dataset para pegar a tabela configurada dentro do data source, ponto. Eu tenho duas opções, eu posso usar o append ou eu posso usar o insert, tá? Ou append ou insert. Qual que é a diferença de um e do outro? Se eu usar o insert, ele vai inserir a linha bem abaixo da onde está posicionado o ponteiro na tabela, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, com a primeira linha selecionada, ele, usando o insert, ele vai gerar a nova linha em branco na segunda linha da tabela, tá certo? Se eu usar o append, ele vai gerar a nova linha sempre no final da tabela, vai ser sempre a última linha da tabela, tá? Vamos usar o append por uma questão de organização aí, né? Vai sempre ser a última linha na tabela lá, tá? Então, ds para pegar o data source, dataset para pegar a tabela, que não tem como a gente prever o nome dessa tabela, .append para colocar ela em modo de edição, né? Para fazer o excluir, a gente pode fazer aquela janelinha de pergunta, né? Você tem certeza que deseja excluir o registro, né? Pedir uma confirmação antes de fazer a ação de exclusão, né? Então, como é que a gente pode fazer isso daí no nosso excluir? O professor já explicou para vocês a questão do message box, né? Então, olha só o que a gente faz, ó. Message box, né? Application.handle para poder definir, né, de qual processo, qual programa pertence a essa janela. O texto que a gente quer mostrar na forma de pechar. Então vamos colocar um texto aqui sugestivo, né, que diga para o usuário o que ele está fazendo, né? Então vamos colocar aqui, ó, deseja excluir este registro, né? Deseja excluir, deseja apagar esse registro, né? Vírgula, mais um pechar para poder conter o título dessa janela, né? O texto vem primeiro, na sequência vem o título, né? Vou colocar o título de confirmar exclusão. E por último, vamos colocar aqui a questão dos botões e dos ícones, né? Que a gente vai querer usar aí. Então vai ter a opção de sim ou não. Vamos colocar então um MB underline yes e no, né? Para ter os botões de sim ou não, mas eu quero o ícone, a imagem de MB e com question, né? A imagem de ponto de interrogação, né? MB e com question, né? Não basta só a gente mostrar a mensagem, a gente tem que mostrar a mensagem e tratar a resposta, verificar qual dos botões a pessoa apertou, se foi o botão sim ou se foi o botão não, né? Então a gente vai colocar isso aqui dentro de um comando if. Isso aqui vai ser a condição de um if, né? Então se a nossa caixa de mensagem, que é tudo isso daqui, foi igual a mr yes, né? Ou seja, se ele apertou o botão sim, então, né? Opa, mrs não, né? Aqui na verdade vai ser o id underline yes, tá? Estou pegando a constante errada aqui, né, pessoal? A resposta vai vir de id yes, né? Então, se ele apertou o botão sim, né? Então, voltando para cá, né? O que a gente faz? Apaga o registro. Como que a gente apaga o registro? ds, que é o data source, ponto dataset, que é a tabela, ponto delete, né? O delete ele vai apagar o registro selecionado na tabela, tá certo?
Então, agora ele já tem o esqueminha de perguntar a confirmação aí, né? Se eu mandar rodar, tem aqui os dois registros, né? Escolhendo o João Joaquim, né? Clicando em excluir, olha lá a nossa mensagem, né? O título, confirmar a exclusão, o texto, o ícone de interrogação, que vai ser o nosso MBI com confirmation, né? Se não me engano, e os botões sim ou não, que a gente escolheu o nosso MBI yes e no, né? Se eu clicar em no, que é um não, nada acontece. Se eu clicar no yes, tchau, tchau, registro, né? Só passou até o registro Maria agora, tá? A gente tem um pequeno problema que a gente tem que pensar, né? E quando a tabela estiver vazia, a gente tem sempre que imaginar que o usuário que vai trabalhar com o programa, pessoal, é aquele cara mais limitado possível, tá? Aquele cara mais boissonso, vamos assim dizer, né? Possível aí, tá? Então, para evitar bugs no nosso sistema, a gente tem que pensar assim, né? E se a tabela estiver vazia e o usuário tentar excluir um registro? O que acontece, né? Provavelmente o Delphi vai dar um erro, né? Uma mensagem de erro em inglês que o usuário não vai entender nada e vai ligar para a gente pedindo suporte para uma coisinha de nada, tá? Então, para evitar essa questão, vamos colocar um mecanismo de segurança no exclusão, um mecanismo a mais de segurança. A gente só vai perguntar se ele deseja excluir o registro se a gente tiver certeza que tem registro para ser excluído, tá? Como é que a gente vai fazer isso daí? Eu vou criar um outro if, né? Vou criar um outro if aqui em cima, aonde eu vou verificar o seguinte, olha só. Se o meu datasource, na propriedade dataset, que é a tabela, tiver a quantidade de registros, né, o record count, quantidade de registros, igual a 0, então, né, vou colocar um begin e vou colocar um end aqui, né? O que eu estou verificando? Olha só, pegando o datasource, pegando a tabela que esse datasource está configurado, pegando a quantidade de registros existentes dentro dessa tabela. Se for igual a 0, é porque não tem nada cadastrado na tabela inteira, não tem nenhuma linha cadastrada. Se não tem nenhuma linha cadastrada, vamos mostrar uma mensagem de erro que o usuário entenda, né? Então, message box, application.handle, né? O nosso pchar. Aqui a gente diz para ele o seguinte, né? Não existe registro para ser excluído. Né? Dá vontade de falar, o meu filho, presta atenção, né? Não tem nada para ser apagado aí. A gente tem que ser educado, né? Então não existe registro para ser excluído. E aqui a gente cria um pchar de novo para o título da janela, né? Onde a gente informa o seguinte no título, né? Falha ao excluir registro, né? Falha ao excluir registro. Colocamos o botão de OK, mas colocamos o ícone de erro, né? Então MB icon error. Como a gente não precisa saber se ele clicou no OK ou não, não vai ter if para esse cara, né? Então ponto e vírgula para ele, porque a gente não precisa analisar a resposta dessa mensagem, tá? E para garantir de que ele não vá fazer o que está embaixo, né, fora do if, a gente manda sair dessa função. Isso aqui vocês sabem que o evento nada mais é do que uma função que é chamada automaticamente, né? Então a gente sai dessa função antes de terminar o código aqui embaixo, né? A gente encerra a função aqui no meio mesmo, né? Como? Sair em inglês, né? Exit. Né? Então a gente está verificando no datasource, pegando a tabela dele, se está vazia. A tabela está vazia? Se for verdade que a tabela está vazia, mostra a mensagem e para a função aqui, né?
Se for mentira, é que tem coisas na tabela, tem registros na tabela. Se tem registros na tabela, ele vai ignorar essas duas linhas, ele finge que isso daqui não existe, né? E cai aqui, ó, perguntando se tem certeza mesmo ou não que quer apagar o registro. Se ele falar que sim, apaga, né? Se ele falar que não, ignora essa linha e não acontece nada, tá? Então, só por questão de teste aí, né? Eu vou apagar o registro da Maria e vocês vão ver que ele vai perguntar se sim ou não, porque ainda tem registro, né? Olha lá, sim ou não, né? Ainda tem registro, sim. A tabela agora está vazia, foi tudo apagado no banco de dados. Ao invés de perguntar se sim ou não, né? Ele informa que não existe registro para ser excluído, tá certo? Então é isso daí, pessoal. A parte básica dos nossos botões: fechar, excluir e adicionar. A questão de carregar os dados na memória apenas quando o formulário for ser usado, né, pelo usuário, né, e liberar a memória na sequência, está feita. O editar a gente não vai fazer, porque o editar vai ser só chamar o formulário que a gente ainda não criou, né, o formulário que mostra os dados que a gente ainda não criou, tá certo? Na próxima aula a gente vai ver como trabalhar com a questão dos filtros, né, como fazer pesquisas nos dados cadastrados aí, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima.